Boa noite, que bom estar aqui com todos vocês nesta noite de terça-feira, 10 de junho. O Tá Na Hora Goiás está começando com informação, com verdade, com serviço, com solidariedade e tem também, não se esqueça, hein, já, as quentíssimas do meio artístico brasileiro, para você ficar por dentro e sabendo de tudo. E vamos abrir o programa de hoje falando sobre uma atitude que poderia ter terminado numa tragédia. Olha só que perigo. Um jovem foi flagrado fazendo manobras enquanto pegava carona irresponsável na rabeira de um caminhão. Quem vai trazer todos os detalhes desta notícia para a gente, ele está a postos, como diziam os antigos. Boa noite, Elias Júnior. Muito boa noite para você, Sandes, todos ligados aqui no nosso Tá Na Hora. São manobras, assim, assustadoras. Uma pessoa filmou tudo, o jovem em uma bicicleta, segurando em um caminhão o chamado rabeirão. Manobras perigosas. Só o fato de pegar carona com um veículo que vai seguindo, inclusive o motorista do caminhão, não viu nada. Estava fora do campo de visão do motorista. Isso aconteceu na Avenida Pedro Ludovico, na cidade de Anápolis. E é um vídeo grande, viu, Sandes? Muitas cenas. São imagens impressionantes porque mais do que pegar a carona com essa carreta, mais do que se apoiar ali na carroceria, o jovem vai fazendo manobras radicais. Um exibicionismo, brincando com a sorte, colocando a própria vida em risco durante o tempo todo. Ele não quieta, fazendo gracinha. E mais gracinha. Uma coisa assim que eu particularmente nunca vi, Sandes. Realmente colocando a vida em risco na cidade de Anápolis. Tudo flagrado, essas imagens já estão circulando, gerando espanto em quem vê tudo isso que esse jovem fez. A verdadeira rabeira criminosa, viu, Sandes? Isso é crime, está no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Diz que condutas desse tipo são infrações gravíssimas, passíveis de multa. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que vai apurar o caso e alertou para os riscos de imprudência. O caminhoneiro, como eu disse, não percebeu o que estava acontecendo. Mas a minha curiosidade, Sandes, é saber, num caso como esse, multa para quem? Já que o jovem estava em uma bicicleta. Acredito que esse tipo de carona, esse tipo de manobra perigosa, talvez com um veículo, com placa, por exemplo, uma outra motocicleta, aí sim, eu acredito que é mais coerente essa questão de multa. Mas, de qualquer forma, os motoristas têm que ficar atentos e, principalmente, as pessoas têm que ter mais responsabilidade. Os pais devem orientar os filhos, inclusive não incentivar de forma alguma esse tipo de prática. A gente vê pelas imagens, inclusive até eu tento entender qual o objetivo. Por pura emoção, exibicionismo para quem estava passando pela rua, de repente gravar algo para exibir na internet, mas de qualquer forma, algo extremamente reprovável. Rabeirão perigoso. Inclusive, Sandy Júnior, a nossa produção mandou aqui para mim que essa prática é conhecida como surfar no caminhão. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido essa expressão, surfar no caminhão. Mas, de qualquer forma, isso é reprovável. Essas imagens aí são assustadoras e a nossa juventude não pode ir por esse caminho. Irresponsabilidade de forma alguma. Em trânsito, com a própria vida, não se brinca, Sandes. É verdade, Elias Júnior, muito obrigado. Você disse muito bem. Primeiro, é uma irresponsabilidade. É uma imprudência. O que mais? Já pensou se esse caminhão dá uma brecada, ele cai, quem vem atrás passa na hora por cima dele. E se ele cai sozinho de cima do... Olha aí, ó, se ele cai de cima do caminhão, bate a cabeça no asfalto, morre. É uma loucura. Que pena, hein? E o coitado do caminhoneiro não está vendo pelo retrovisor, não tem culpa nenhuma. Olha o que ele está fazendo. Esse cara, pela idade ali, não dá para ver bem, porque
infelizmente não pode mostrar, tem que dar uma cobertadazinha, mas deve ter o quê, ó? Deve ter uns 18 anos, no máximo, no máximo, no máximo. É uma irresponsabilidade. E também uma falta de vergonha, fazendo isso para servir de exemplo para quem, né? Bom, e vamos em frente. Vamos em frente, vamos tratar de outro assunto. Ontem nós falamos aqui sobre a colisão entre avião e urubu no aeroporto de Goiânia, o que causou um baita susto. Você sabia que esse tipo de colisão avião com urubu, com outros pássaros, é comum? Eu nem imaginava. E pode trazer sérios riscos, inclusive acidentes gravíssimos. Nós fomos atrás de especialistas para informar melhor o que pode acontecer, o que pode ser feito. A reportagem é de Wendel Pasquetto. O incidente ocorreu no último sábado, no aeroporto de Goiânia. Outros incidentes semelhantes já aconteceram em Goiânia. Em 2014, uma ave entrou na turbina de um avião, causando transtornos no aeroporto Santa Genoveva. Segundo este piloto e instrutor de voo, os danos podem ser mais graves dependendo da velocidade do avião. Você imagina, se o urubu médio hoje é de 1,2 kg, vamos falar assim. Você pega o médio, vamos colocar 1,3 kg, 1,5 kg médio. Então você soma um vetor, 300 km por hora do avião, veio no mínimo isso aí, um avião de médio porte, um Boeing, por exemplo, um Airbus, e um urubu chegando até 100 km por hora. Na hora que você soma um com o outro, esse impacto, essa força do impacto que o urubu vai bater no avião, chega a dar 7 toneladas. Então é bem expressivo, né? Como se fosse um míssil, né? Raoni também comenta que existem diferentes tipos de colisões. Quanto mais rápido a aeronave vem para pouso, maior é o risco, né? Porque você tem menos tempo para poder desviar desses... Normalmente passarinhos, eles andam em bando, né? Desviar daquele bando de pássaros e também desviar e também poder chocar com essa aeronave, né? Ou com esse pássaro. O Raoni tem 21 anos de carreira. Já pilotou aeronaves de vários tamanhos. E com tanto tempo voando, já deve ter passado por alguma situação mais complicada. Aliás, Raoni, assim como aconteceu aqui no aeroporto de Goiânia no final de semana, você em algum voo desses, com tanto tempo, já acabou colidindo com alguma ave? Então, eu tenho uma história cômica sobre isso aí. Um tempo atrás, vamos falar em 2012, por aí, meados de 2010, 12, eu tive uma colisão com a codorna aqui na própria pista do aeródromo. Eu vinha colidir com essa codorna, pousei o avião, vi que não teve nada, ele só tinha pegado num trem de pouso e assim, só ficou a marca, então não teve avaria no avião, seguimos o voo. Logo mais tarde eu voltei aqui na pista e quando eu estava vindo para pouso, eu vi 2 codornas. Ali a gente deu uma segurada no nariz para não pegar as codornas. E não é de se ver que eu peguei uma ave tentando pegar essas 2 codornas e vinha a colidir. E aí ela veio, bateu na hélice, né? Ela se picota inteira, você vê até e escuta pena para tudo quanto é lado, né? Espalhado, né? Depois eu pousei, a gente vê que estava tudo espalhado essa pena desse gavião lá pela pista. A segurança dos voos também depende da localização de aeroportos e aeródromos. Quando o aeroporto é propício, como o de Goiânia e Santa Genoveva, numa mensagem automática que você tem sobre as informações do aeroporto, lá já vem constando, flock of birds, bando de pássaros na final. E quando vem a ocorrer um acidente com um passarinho, a gente também investiga onde está tendo esses focos. Então, assim, tornando-se mais seguras a convivência entre os passarinhos e as aeronaves, né? Enquanto aves e aviões compartilham o espaço aéreo, atenção e calma são essenciais. Deve checar se todos os sistemas deles estão funcionando, né? Ou qual sistema ele pode ter sido avariado com essa colisão. Se ele vê que não tem nada, a medida que ele tem que fazer é retornar e pousar. E também informar a torre, porque às vezes ele pode colidir com um pássaro, esse pássaro pode ficar na pista, né? E outra aeronave pode vir e colidir com esse pássaro que está no chão, né? Tomar um calço, alguma coisa. Então é só isso que o piloto tem que fazer, né? Aos passageiros não criar pânico dentro da aeronave, né? E ficar quieto e deixar o piloto utilizar a experiência dele. Eu acho que
É só acalmar que é passageiro. Rapidinho volta, conserta e vai embora. Que é um perigo, é. Tudo foi contado para a gente, que não entende muito, mas torcer para que nada de grave aconteça daqui para frente no aeroporto de Goiânia e nos aeroportos do Brasil inteiro e do mundo. E nesta edição você vai conferir também. Disputa por herança quase termina em tragédia na zona rural em Corumbá de Goiás. E um absurdo. Pai de santo é preso em Aparecida de Goiânia suspeito de estuprar uma jovem durante um ritual. E não para por aí. Outros líderes religiosos também estão na mira da justiça. Leandro Vilela faz sua primeira prestação de contas como prefeito de Aparecida. E veja também no quadro de fofocas tudo sobre o chá revelação do bebê de Rafa Kalimann, o chá revelação. E Natanzinho, né? Quem sabe até o final do programa já sabe se é menino ou menina. Disputa por bens quase termina em tragédia na zona rural de Corumbá de Goiás. Após discussão, o homem lançou carro contra a casa onde o pai estava juntamente com o irmão. Vamos ver tudo na reportagem de Magna Santos. Equipes do 37º Batalhão da Polícia Militar foram acionados após um homem de 32 anos lançar o carro contra a casa onde morava com o pai e o irmão. O impacto comprometeu a estrutura do imóvel. Parte do telhado desabou. Conforme a Polícia Militar, o suspeito, usuário de drogas e com histórico de comportamento violento, discutia sobre bens da família quando perdeu o controle emocional. O pai e o irmão estavam na varanda e escaparam por pouco. Em seguida, o agressor desceu do carro e atacou o pai, causando cortes na cabeça e no braço esquerdo. A vítima foi levada ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirinópolis. Passou por sutura no braço e recebeu alta. Já o suspeito fugiu para uma área de mata, mas foi localizado e preso em flagrante com o apoio do batalhão de choque. Ele responderá por lesão corporal qualificada e dano ao patrimônio. A Polícia Civil abriu o inquérito e o investigado permanece à disposição da Justiça. E por falar nisso, a polícia, mais um caso de polícia, apertou o cerco e desmontou hoje uma quadrilha que vivia de arrancar rodas de carros aqui em Goiânia. 3 suspeitos foram presos e quem traz todos os detalhes é Sheila Araújo. Durante um patrulhamento, viaturas do 7º BPM e do TOR cruzaram com 2 carros, ambos com queixa de furto. Dentro dos carros, 2 homens, um de 30 e outro de 42 anos, especialistas em rodas. Um já tinha passagem por receptação e o outro usava o cargo de corretor de imóveis como fachada. Vou trazer aqui para ele. Tem roda furtada sim. Era R$14 o quilo da roda. Interrogados, eles indicaram o endereço do cérebro do esquema. Um homem de 45 anos, morador do Carolina Park. Lá funcionava uma oficina de mentira, mas com estoque de verdade. Cerca de 500 rodas retiradas de veículos na rua. O trio circulava pela cidade, desparafusava as rodas e abandonava os carros no mesmo lugar. Cada peça rendia, em média, R$120 ao grupo que lucrava multiplicando o valor online. Anúncio do Marketplace, né? Para comprar reciclagem de alumínio. Eu compro rodas por quilo. E aí eu trazia 2, 4, até 5, 6 rodas por semana. Pago R$14 o quilo. Sai em torno de 120, mais ou menos, cada roda. A operação teve apoio da 7, Guarda Civil de Senador Canedo, CEINFRA e Polícia Civil. Os 3 presos responderão por furto qualificado, receptação e associação criminosa. Bom, eu tenho um segredo para compartilhar com vocês hoje. Eu vou falar da Vitai 7 em 1, da Vitai Gold. Foi desenvolvido para quem sofre com dores no corpo, combinando com 7 produtos mais consumidos em todo o Brasil, numa fórmula única, num único comprimido que basta você tomar 2 por dia. Tem magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno tipo 2. O colágeno você sabe, né? Melhora muito a nossa cartilagem. Tem clorela e vitamina C. Tudo isso num único comprimido que eu vou tomar. Tomei um de manhã, vou tomar o meu da noite agora. Então, diminui as dores nas juntas, no joelho, na coluna. Pare de sofrer com dores dos pés à cabeça. Esse recado quem vai dar para todos os nossos telespectadores também é a Lucinha Lins. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo?
eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 321 7500. Ligue agora, vou repetir, 0800 321 7500 e garanta o seu Vitae 7 em 1. As 100 primeiras ligações vão garantir 70% de desconto e esse creme maravilhoso de massagem Erva de Santa Maria para auxiliar no alívio das dores. Isso vai de brinde para vocês. Então, quem é de Goiânia, de todas as cidades do estado de Goiás, o televenda está aberto só nos próximos 13 minutos. Para você ligar agora, não perder tempo. 0800 321 7500. Peça Vitae 7 em 1. Vou repetir pela última vez, hein? Alô Goiânia, alô Goiás. 0800 321 7500. E vamos em frente. Daqui a pouquinho tem o nosso quadro de solidariedade, tem o quadro Saúde é o que interessa, porque agora vamos trazer as quentíssimas do meio artístico brasileiro em Chiques e Famosos. Boa noite, Jussara Ávila. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Jussara, você deu em absoluta primeira mão que ela estava grávida. Isso mesmo. E agora já vai ter o chá revelação? Pois é, está acontecendo nesse momento. A Rafa Kalimann, né, mamãe de primeira viagem, está esperando aí um bebê, fruto do relacionamento com o forrozeiro Natanzinho. E a apresentadora se deslocou para uma fazenda para realizar o chá revelação do bebê hoje mesmo, gente. Estamos aguardando informações. Cada momento ali eles postam alguma coisa, tá? Mas ainda não foi revelado, Sandes. Mas você acha, mas não está grávida de tão pouco tempo? Pouquinho tempo, mas hoje mesmo já saiu o resultado. Eles estão na fazenda, reuniram ali toda a família, todo mundo está junto, porém ainda não foi revelado. Até mais tarde, com certeza já saberemos se é menino ou menina. Hoje sai o resultado. Olha, eu já fui pai 2 vezes. Mas em um mês sai resultado se é menino ou menina? Não, mas ela não está só de um mês, não, tá? Não? Não, ela revelou tem pouco tempo. Ela revelou que estava grávida agora. Exatamente. Mas já estava uns 3, 4 meses. Não sabemos. Essa parte eu não sei, mas ela revelou tem pouco tempo. Qual é o tempo de gestação dela? Acho que ela não contou, não. Entendeu? Aí está a explicação. Que foi, gente, uma semana já sabe o sexo do bebê? Não, ela revelou tem pouco tempo. E a Ana Castela foi internada? Eita, Ana Castela, né, compartilhou um vídeo aí tomando um soro durante uma gravação de um novo projeto de trabalho. A boiadeira, que já vinha de uma sequência de shows, gente, final de semana, e explicou aos fãs que estava com dor de barriga muito forte e destacou que, apesar disso, está tudo bem, olha só. Boa tarde, vocês acham que é fácil? Não está sendo fácil. Não está sendo. Gente, mas tá tudo bem, tá? Porque assim, eu tive uma dor de barriga muito forte, ainda tô, né? E assim, de chorar, eu chorei, gente. Doeu muito, assim. Tá foda. Tomando soro? Tomando soro, com dor de barriga, cólicas muito intensas, muito fortes. Ela falou que tá muito intensa, a rotina tá muito intensa também, mas que apesar de tudo isso, tá ali medicada e está bem. Ela comeu alguma coisa que fez mal ou outro tipo de dor de barriga? Olha, pode ter sido, né? Uma infecção no intestino, alguma coisa parecida. Como é que você faz um negócio desse? Olha o tanto de gente em casa jantando, assistindo o programa, você solta um pum desse. Mas é a realidade, né, gente? Ela falou que estava vomitando muito e dor de barriga, que tá tenso. Então é isso aí mesmo que acabou de acontecer. Quem é que nunca teve dor de barriga por outros motivos, não por esse que vocês viram aí? Ó, seguinte, amanhã eu estarei com ela, vou perguntar e trago e mando a resposta aqui para vocês. O que foi que aconteceu exatamente? Mas, para fechar com chaves de diamante, o João Gomes, aliás, o João Silva, ele é nosso ou não é?
Calma, que sim, assim como o interesse, a conversa já tinha, né, já vinha de algum tempo, mas agora a contratação de João Silva pelo SBT acaba de ser confirmada. Por enquanto, como são 30 dias de contados a partir da notificação, seu programa aos domingos seguirá sendo exibido na Band, porém logo será da grande estreia do SBT. Então, João Silva é nosso. Então, o João Silva, filho do Faustão, vai ter um programa aos domingos no SBT. E depois que o Faustão se recuperar totalmente, quem sabe o Faustão também. Ou também existe o comentário de que ele pode assumir no sábado, depois do programa da Virgínia. Ah. Tem esse comentário também. Não foi, o SBT ainda não se pronunciou, mas tem esse comentário, já saiu na internet, que pode ser que ele dê sequência, né, depois da Virgínia, entre o programa dele à noite. Porque, Jussara, o pai dele, que é o Fausto Silva, ele começou nas madrugadas da Band há 40 anos atrás. Aí depois das madrugadas da Band que ele foi à tarde para Globo. Exatamente. Sandy Júnior. Eu era criança, eu assisti o Faustão. Mas com certeza é uma grande honra pra gente ter ele aqui com a gente. E quem sabe o Faustão vem em seguida. Ele falou que o pai ia voltar esse ano, não foi? Faustão? Que ia voltar a trabalhar esse ano? Não foi? O João Silva não falou isso? Falou que o pai ia voltar, então vai voltar. Pode ser, vai vir pro SBT, quem sabe? Então amanhã você não voltará. Não, essa semana eu tô viajando, mas vão chegar muitas matérias para vocês aqui de vários artistas. Certo. Certo? Então amanhã com a Sheila Araújo vamos ter as quentíssimas no meio artístico brasileiro. Você pode ir lá tomar um café. Tchau, gente. Certo? Boa noite. Pode ir lá tomar um café, porque nós vamos com informação ao vivo. Atenção, atenção, hein? O motociclista morreu após acidente com caminhão prancha. Isso em Uruaçu. O nosso repórter Guilherme Martins vai trazer todas as informações. Boa noite, Guilherme. Olá, Sandes, boa noite para você, uma boa noite também a todos de casa. É com muita tristeza, né, que a gente traz aí essa notícia desse acidente trágico que aconteceu na GO 237, no perímetro urbano de Uruaçu. A jovem, identificada como Dianife Alves, conhecida na cidade pelo carisma e também pela dedicação ao trabalho, ela perdeu a vida logo depois que foi atropelada por um caminhão prancha. Ela pilotava uma bis vermelha e seguia sentido na BR-153 quando ela tentou ultrapassar o caminhão, mas ela não conseguiu e foi exatamente neste momento que ela acabou sendo atropelada pelo veículo. O caminhão prancha, gente, é um veículo que é utilizado aí para transportar veículos pesados como máquinas grandes, né? Enfim, as equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU estiveram no local. A Polícia Militar, a Polícia Estadual, a Polícia Rodoviária Estadual, né, rapidamente foi acionada, isolou o local até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que realizou ali todos os trabalhos para entender com precisão tudo o que aconteceu. A notícia deixou, logicamente, a cidade muito abalada. Os vizinhos e os colegas de trabalho, Sandes, lamentaram a morte da jovem, que era muito conhecida lá na cidade também pelo seu carisma e também pela sua dedicação ao trabalho. Eu volto com você. Tá aí as informações com o Guilherme. Até amanhã, Guilherme. Daqui a pouquinho você vai voltar no Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Daqui a gente lamenta profundamente o que aconteceu e os nossos sentimentos, a família, os amigos, todos que são pessoas que conheciam essa jovem tão querida na cidade de Uruaçu. Agora vamos com o nosso quadro Saúde é o que Interessa. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente terça-feira aí para todos vocês. E vamos continuar com a entrevista desta semana com a farmacêutica Camila Almeida. Boa noite, doutora. Boa noite, Lise. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. E quais são os benefícios da personalização dos medicamentos manipulados? Bom, pessoal, a personalização eu sou até suspeita para falar, porque é um dos motivos pelos quais eu fiquei encantada pela farmácia de manipulação. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu me encantei com essa possibilidade de fazer o medicamento de forma personalizada para o nosso paciente. Então, a vantagem do medicamento personalizado é que a gente consegue adaptar para o paciente, né, para o cliente, a forma que ele precisa tomar a medicação. Então, a gente pode adaptar a dose, a gente pode adaptar a forma farmacêutica. Então, se ele não consegue tomar em cápsula, a gente pode fazer em xarope, a gente pode fazer no chocolate, na goma, no pó. Então, a gente tem inúmeras possibilidades, um universo infinito para entregar o melhor para o nosso paciente da forma que ele quer.
Então, também tem muitos pacientes que têm alergias, não podem com essências, não podem com corantes, não podem com alguns recipientes, por exemplo, lactose, glúten. Enfim, a farmácia de manipulação ela consegue adaptar da forma que o paciente precisa tomar de forma eficaz e segura. E o farmacêutico ele também pode auxiliar os médicos nessa prescrição? Com certeza. Eu falo que todo médico deveria ter um farmacêutico como parceiro, porque é um trabalho multidisciplinar que o farmacêutico consegue levar várias opções para o médico, tanto de ativos inovadores, quanto de formas farmacêuticas possíveis, quanto as possibilidades também de interações, o que o médico pode passar de um ativo com o outro. Às vezes o paciente tem uma comorbidade que ele não pode tomar aquela medicação. Então o farmacêutico ele tem um papel crucial em parceria com esse médico. Muito obrigada. Sandes é com você. Até amanhã. Obrigado, Liz, e até amanhã com o nosso Saúde é o que Interessa. E agora o nosso quadro de solidariedade. Eliete José dos Anjos está aqui. Boa noite, Eliete. Boa noite, Santos. Tudo bem? Tudo bem. Onde você mora? Jardim Dom Fernando 2. Do Dom Fernando 2, que é na região leste de Goiânia, fica perto da Vila Pedroso, fica perto do Novo Mundo. Isso. Né? Do Santo Hilário. Isso. Do Amendoeiras. Também. Conheço ou não conheço? Sim, conheço. Conheço. Então você é nova, 43 anos, tem 3 filhos e no momento está desempregada. Sim. E você quer voltar ao mercado de trabalho? Sim, eu gostaria. Eu era diarista, eu tive que parar por problema de colunas. Problema de coluna? Isso. E o que é que você quer mudar? Era diarista, porque o problema de coluna teve que parar. E o que é que você quer aprender para conseguir um emprego? Eu quero um curso de informática completo para estar atuando mais na área de administração, RH. É porque você sabe, quando vai arrumar um emprego, a primeira coisa que pergunta, você entende de informática? Você sabe mexer com o computador? Se a pessoa fala não sei, já leva um não na hora também. Sim, verdade. Então você quer aprender a fazer um curso de rotinas administrativas, que é completo em computação, e aprende a fazer também tudo no escritório. Sim. Vamos saber se hoje é o seu dia de sorte? Vamos. Vamos lá? Vamos sim. Tá com fé, tá com esperança? Estou. Então vamos perguntar para a produção se você ganhou ou não ganhou. Não foi dessa vez? Não foi dessa vez? Tá bom. Será? Ganhou! Tô achando que você vai ganhar o que você pediu e mais uns 2. É um presentão da Rede Clique Cursos. Quem vai? Gostou, Eliete? Sim, muito. Tá satisfeita? Demais. Você viu o curso de rotinas administrativas, tudo em computação. Você vai aprender também a fazer tudo no escritório. Sim, verdade. Coisa boa, hein? Muito obrigada. Sim, verdade. Coisa boa, hein? Muito obrigada. Graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Daqui a pouquinho tem mais notícias, todos bem informados, porque o Tá Na Hora Goiás não escolhe notícias, escolhe te informar. Vamos a um rapidíssimo intervalo comercial. É um pé lá, outro cá, e você sabe que eu volto já. Programa Tá. E a notícia não para no nosso Tá Na Hora Goiás, chegando informações com Sheila Araújo. Boa noite, Sheila. Boa noite, Sandes. Para você, para todos que estão em casa, eu já começo fazendo uma pergunta. Tem muita gente aí de casa
que ao ligar o carro passou por alguma situação difícil dele não funcionar, por exemplo? Acredito que tem muita gente nessa situação, né? Olha essa história que eu vou contar. Um homem, ele não conseguiu dar partida no carro dele e acabou levando o veículo para uma oficina lá em Aparecida de Goiânia. Só que o problema não era a bateria, tampouco o motor, gente. Era uma cobra de 1,5 metro que estava enrolada perto da bateria. O mecânico até pensou que fosse pegadinha, sabe aquelas cobras de brinquedo? Pois é, gente, mas não era não. Era uma cobra cipó de verdade. O jeito foi pedir ajuda e os bombeiros chegaram lá e conseguiram fazer o resgate desse animal sem ferimentos. Notícia boa no final, mas foi um baita susto. Já pensou, Sandes? Você tentar ligar ali o seu carro e, na verdade, tem um bicho lá dentro? É complicada a situação. Mas olha, gente, mudando de assunto, os empreendedores que estão nos acompanhando pode prestar atenção, já pegar uma canetinha ali para anotar tudo, porque essa informação vai ser especial para você. É uma oportunidade única, viu? A OVG abriu cadastro para quem quer comandar um quiosque na Vila Gastronômica do Natal do Bem 2025. Pois é, falta um tempinho, né, gente? Mas já pode ir preparando. É a maior festa natalina gratuita do Brasil, do país, na verdade. E, aliás, Brasil, né? Então, gente, esse evento, ele tem previsão para começar no dia 3 de novembro e vai até o dia 4 de janeiro no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E apesar de faltar tempo aí, né, de ter bastante tempo até começar essas festividades, as inscrições elas vão apenas até o dia 13 de junho, então tem que correr. Ela é feita só pelo site da OVG. A última edição, para você ter noção, recebeu mais de 1,5 milhão de pessoas, de visitantes que passaram pelo local. Então, essa é a sua chance de ouro para girar a caixa e mostrar aí o seu talento culinário e deliciar tantas pessoas que passam por lá, né? Notícia boa para você que está aí do outro lado da telinha. E notícia também boa é sobre essa daqui que eu vou contar agora. Tem arraiá novo pintando no calendário da Assembleia Legislativa, que lançou hoje pela manhã o Arraiá da Alego 2025. A festança acontece nos dias 25 e 26 de junho no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com entrada gratuita. Então, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. Com essa notícia, eu me despeço, já deixo uma boa noite para todos vocês, mas acompanhem, que vai ser festa boa. Na manhã desta terça-feira, o presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, reuniu imprensa e servidores para oficializar o evento. Segundo ele, a ideia é celebrar tradições, valorizar artistas goianos e, ao mesmo tempo, aproximar o legislativo da sociedade. Agradecer muito os deputados e deputadas estaduais, porque com o apoio deles, nós estamos conseguindo fazer esta festa para os servidores, servidoras, familiares e a população do nosso estado de Goiás. Quero aqui informar a cada um de vocês. Nós começaremos no dia 25 às 17 horas no Oscar Niemeyer. Toda a programação é gratuita. Quadrilhas, shows regionais, barraquinhas de comidas típicas e concurso de melhor traje caipira. E para participar é fácil. O público em geral basta levar 1 quilo de alimento mais um ingresso por CPF que é retirado presencialmente na Assembleia ou online pelo site ou app Tiquetou. A arrecadação de alimentos será revestida a entidades cadastradas no Goiás Social. E a transparência na gestão pública é obrigação. E o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, fez a sua parte. E foi lá na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia prestar contas desde o dia que assumiu até hoje. A reportagem é de Almir Costa. A prestação de contas, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi feita na sessão ordinária de hoje, no plenário da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Essa prestação de contas é importante para o município, para a população, para todos saber como está a situação, é a ressonância do executivo, né? Ele veio fazer essa prestação de conta até porque por lei é obrigatório, né? E o prefeito aqui, por livre e espontânea vontade, prestar a prestação de conta para as pessoas estar sabendo o que está acontecendo com a cidade, o que tem a gastar, o que tem que está recolhendo. Foi a primeira vez que o prefeito Leandro Vilela falou oficialmente aos 25 vereadores sobre a realidade fiscal e financeira da atual gestão. Como tem dito desde o início do mandato,
Ele ressaltou a dívida deixada pela administração anterior de 487 milhões de reais e que nos 4 meses de gestão pagou 178 milhões. Ou seja, a prefeitura ainda opera com as contas no vermelho. A prefeitura continua no vermelho, né? E assim, nós sabemos das dificuldades de tirá-la do vermelho, tanto financeiramente, quanto do ponto de vista estrutural, quanto também econômica, fiscal também, né? A situação fiscal ela é muito complicada. E esse é o maior problema que nós temos, o que nos impede de avançar, talvez, em algumas áreas, principalmente dentro daqueles solicitações de contratação de empréstimos que poderíamos ter para poder antecipar investimentos, antecipando, é claro, o desenvolvimento, o que traz maior resultado para a cidade. Durante a prestação de contas, o prefeito disse que no primeiro quadrimestre houve uma redução de 10% nos gastos e um aumento de 27 milhões de reais na arrecadação em relação ao mesmo período de 2024. Apesar das dificuldades financeiras, Leandro Vilela disse que foi possível pagar a database dos servidores municipais, além do salário em dia, e fazer obras com recursos de empréstimos do Banco Andino. Nós temos uma folha de pagamento que está em torno aí de 40%, 42% em função dos cortes que fizemos, né? Nós temos o custeio da máquina, e nós temos essa sobra desse percentual, estamos aí aplicando em saldar e quitar esse déficit, principalmente em áreas que estão extremamente importantes, que traz complicadores maiores para o município se nós não resolvermos. O prefeito disse também que tem garantido os repasses para pagar o subsídio da prefeitura em relação ao transporte coletivo. Mas a dívida herdada de 25 milhões de reais da gestão passada ainda não tem data para ser quitada. Não pagamos nada, não foi possível, não tivemos recursos ainda para pagar essa dívida de 25 milhões que ficou da gestão anterior, de julho até dezembro sem pagar, entendeu? Então, foram 25 milhões de reais deixados pela gestão anterior, não conseguimos pagar nada, nós estamos pagando em dia dentro do nosso governo. Tudo aquilo da nossa gestão é prioridade de pagamento em dia. Pagamento do déficit que ficou é conforme nós vamos tendo a receita e aí por prioridade. Vereadores da base e da oposição têm opiniões divergentes sobre a prestação de contas. Eu avalio com muita preocupação. Ainda tem um discurso o discurso que eu digo que é o discurso da viúva, onde se herdou uma dívida enorme, mas até hoje não se colocou quais são essas dívidas, né? Onde a prefeitura já arrecadou mais de R$1 bilhão. Então, a minha avaliação é com muita tristeza, mas com muita fé que isso possa ser sanado e que nosso município volte a crescer. Precisamos agora unir forças, juntar forças para que a gente possa organizar a cidade e trabalharmos juntos para fazer com que a cidade volte a crescer, volte a desenvolver e que o prefeito Leandro possa fazer as entregas que foi prometido à população da cidade no período eleitoral. O prefeito espera que na próxima prestação de contas já tenha conseguido colocar as contas da Prefeitura de Aparecida no azul. Esse é o meu desejo. O meu desejo é que nós possamos ter um pouco mais de um ambiente menos tenso, no sentido de que os investimentos possam acontecer. Esse é o que nós desejamos para o governo. Está aí um momento importante para qualquer cidade, quando o gestor ou o prefeito vai até o legislativo prestar contas e mostrar o que é que está sendo feito com o dinheiro público. Pai de santo preso. Olha o que vamos mostrar e falar. É um tipo de notícia que revolta. Um homem que se apresentava como pai de santo foi preso em Aparecida de Goiânia, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos durante um ritual religioso. A vítima procurava ajuda espiritual e acabou sendo vítima de um crime gravíssimo. Veja na reportagem de Lucílio Macedo. O pai de santo foi preso suspeito de cometer estupro contra uma mulher de 23 anos que frequentava o centro espírita que o líder religioso coordena na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O estupro teria acontecido durante um ritual, de acordo com a vítima. Tem um ano que eu estava frequentando e estava indo, conhecendo. Com o passar do tempo eu estava passando por alguns problemas financeiros. E eu pedi, no caso para a entidade, o Zé Pilintra, que é o que ele incorporava, para me ajudar. E ele falou que poderia fazer um trabalho. E nesse trabalho eu tinha que ter relação com o cavalo, que era o pai Célio, o dono do centro, 16 vezes. Isso foi o ano passado, 2024. O pai de santo foi preso pela polícia militar.
aí conseguiu, durante o patrulhamento, conseguiu identificar, localizar esse suspeito. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada no atendimento à mulher. Mas esse está longe de ser um caso isolado, em que líderes usam a autoridade religiosa para cometer crimes. O jornalismo da TV Serra Dourada mostrou o caso do pastor que dizia incorporar anjos para abusar sexualmente de fiéis em uma igreja de Anápolis. O pastor, de acordo com a investigação da Polícia Civil, aproveitava da fragilidade emocional das vítimas para convencê-las a praticarem atos sexuais. A esposa dele também teria participado dos crimes. O casal teria feito pelo menos 14 vítimas. Em Pontalina, a Polícia Civil prendeu um líder religioso, testemunha de Jeová, suspeito de cometer 3 crimes de estupro contra 3 crianças, filhas de fiéis. O suspeito aproveitava da fé da família e das crianças para criar proximidade e praticar os atos libidinosos. Em Porangatu, o empresário, que também é líder religioso, foi preso pela Polícia Civil por armazenar mídia de pornografia infantil. O investigado realizava a contratação de menores aprendizes que eram submetidos, de acordo com a investigação, a assédios e importunação sexual. Esta psicóloga explica de que forma a fé pode ser usada por pessoas mal intencionadas para manipular vítimas. Nem sempre 100% de todos os líderes religiosos e de todas as pessoas que utilizam da palavra de Deus para tocar a fé das pessoas não são passíveis de erros, porque elas são. E ela pode utilizar, às vezes, dessa vulnerabilidade dessa pessoa frágil naquele momento, que está precisando de um consolo, de uma palavra de fé, fazer esses comportamentos de abuso. A profissional alerta para que os fiéis tenham cuidado e saibam identificar quando o discurso religioso, na verdade, foi desvirtuado para manipular ou silenciar vítimas. Essa confiança cega, muitas vezes, ela não é saudável em nenhuma relação, em nenhuma situação. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue ter uma análise crítica dessa situação. E muitas vezes ela acaba anulando um olhar para uma situação total que ela poderia enxergar. Então ela desenvolve uma dependência emocional dessa figura espiritual, que é uma autoridade para ela, e faz com que ela fique mais vulnerável à situação, porque ela está tão cega a se apegando somente ao sentimento dela em relação à fé, está tão obscuro, com esse olhar voltado só para isso, que ela não está vendo essa situação com um olhar crítico. É revoltante ver as pessoas que usam a fé, algo tão sagrado, para cometer esse tipo de crime. A vítima acredita que está num espaço de proteção, mas é violentada por alguém que deveria oferecer acolhimento, amor, paz. E o que é que oferece? Um crime abominável, que é o crime de estupro. Profundamente lamentável. E vamos trazer agora, fazer um giro sobre os últimos acontecimentos das 24 horas, das últimas 24 horas, em Goiânia e em Goiás. Triste e revoltante. Um adolescente foi atropelado enquanto empurrava a própria bicicleta no Jardim Petrópolis, em Goiânia. O motorista bateu, não prestou socorro e ainda fugiu. A vítima sofreu ferimento no braço, recebeu atendimento e passa bem. A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança da região para identificar o condutor do veículo. Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma mulher passeando vestida apenas com um biquíni fio dental. O caso foi registrado no Parque Ipiranga, em Anápolis. A jovem foi identificada pelo nome de Pamela Alves. O vídeo causou polêmica e dividiu opiniões da cidade. Um homem morreu após se envolver em uma discussão com outro indivíduo e ser golpeado no pescoço com uma faca. O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso foi registrado em Porangatu. Polícia Civil e Secretaria da Economia prenderam hoje em Goiânia um empresário do setor de transportes e um ex-funcionário de um posto por emitir e comprar notas fiscais falsas de combustíveis. O golpe passou de 45 milhões e envolve pelo menos 10 transportadoras. Os investigados podem responder por associação criminosa, falsidade e sonegação.
Um homem foi preso preventivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos de idade, filha de um colega de trabalho do investigado. O exame de corpo de delito da vítima confirmou os abusos e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente representou pela prisão preventiva do suspeito. E atenção você que ama os animais. Nós temos uma campanha permanente aqui no rádio, aqui na televisão. Sempre tem um pet perto da sua casa, adote um animal. E eu quero falar para vocês desse aqui, ó. Ele está precisando ser adotado, está precisando de um lar. Então, se você quer ajudar, faça a doação responsável deste animal, a adoção. É o nosso colega de trabalho, o Cláudio, que pegou esse animal, está lá na casa dele, está dando comida, está dando água, mas é para ser adotado. Então, vamos ligar. 985-585835. O número está aqui na tela. 62-985-585835 para falar com a dona Cássia e adotar esse cachorrinho que nem nome tem porque é de rua. Dito isso, eu volto amanhã às 18h30 com mais um Tá na Hora Goiás, depois da novela Eternamente Apaixonados, que está ótima novela. Chegando agora, o Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até amanhã, 6h30 no Tá na Hora Goiás. E o J